Então, a gente vai atuar sempre na área administrativa, tentando evitar que o conflito chegue na área judicial. A gente sempre aconselha primeiro procurar o PROCON, que é um órgão que vai atuar na esfera administrativa. Ela já fez a foto selfie, já contratou, porque hoje não precisa nem da assinatura para fazer um contrato digital. Então, eu vou em uma loja física, entro na loja, escolho o produto, eu não tenho esse direito de arrependimento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos conversar sobre um tema que afeta diretamente o nosso dia a dia, desde a compra de um simples produto até a contratação de um serviço, o direito do consumidor. E para nos guiar, vamos falar sobre uma das ferramentas mais importantes que temos, o PROCON. Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para nos guiar por essa conversa, trouxemos uma profissional com conhecimento sólido, tanto na teoria quanto na prática. Convidamos a doutora Carolina de Moraes Pontes, advogada e professora universitária. Atuou como assessora parlamentar, exerceu por 4 anos o cargo de vereadora, atuou como presidente de importantes comissões no Legislativo e na OAB São Paulo. Atualmente está como diretora do PROCON. Ela tem especializações em Direito Público e Gestão Pública, é mestre e doutoranda em Direito Político e Econômico, além de ser autora de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. É um vasto currículo, temos muito a aprender com ela. Seja muito bem-vinda à Central do Direito, doutora Carolina. Muito obrigada, doutora Priscila, obrigada, Marcos. É um prazer estar aqui conversando com todos os internautas que acompanham a Central do Direito. Muito obrigado, doutora. Seja bem-vinda. Para começar, o pessoal já viu o nome do vídeo, do que a gente vai falar hoje, mas eu queria perguntar para a doutora, né, explicar para a gente, para o nosso público, o que é o PROCON, né? O que realmente é o PROCON, principal função e qual que é a diferença de você acionar o PROCON ou acionar a justiça mesmo. Sabe que eu faço uma palestra, principalmente para o grupo da terceira idade, para a pessoa idosa, que sempre é o público que mais aparece no PROCON, que são vítimas das relações fraudadas de consumo. E toda vez eu faço essa pergunta, eu inicio falando, o que é o PROCON, gente? Então, o PROCON é uma fundação pública de seara administrativo. Então, a gente vai atuar sempre na área administrativa, tentando evitar que o conflito chegue na área judicial. E de uma forma a harmonizar as relações entre fornecedor e consumidor. Até parece algo bobo, até parece algo simples quando a gente fala, mas para ter o consumidor em uma ponta, eu necessariamente tenho que ter o fornecedor na outra. Então, não existe relação de consumo, uma relação de compra e venda, que a outra parte não seja o fornecedor. E quem é o fornecedor? Aquele que presta um serviço ou vende um produto com habitualidade, de forma reiterada. Então, o PROCON, ele é conveniado com várias cidades do estado de São Paulo. Então, o PROCON São Paulo fica lá, só que ele tem convênio com as prefeituras e a população pode, de qualquer cidade, acionar o seu PROCON, o posto de atendimento, porque hoje nós temos também tudo muito pelo site. O próprio site do PROCON é possível você registrar a sua reclamação, é possível você fazer uma denúncia, mas às vezes as pessoas conseguem se expressar melhor quando estão pessoalmente em um posto de atendimento. E daí nós fazemos esse atendimento que principalmente as pessoas idosas, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com dificuldade de inclusão digital, nós temos lá esse atendimento para prestar quando uma pessoa tem algum problema na sua relação de consumo. Então, o consumidor teve um problema no produto, teve um problema na prestação de serviços. Onde ele deve acionar? Primeiramente, a empresa, para verificar se há possibilidade de consertar, de trocar. Depois, não tendo resultado, a gente sempre aconselha primeiro procurar o PROCON, que é um órgão que vai atuar na esfera administrativa, antes da gente judicializar o problema, antes de virar mais um processo judicial. Então, a gente sempre orienta. Tentou resolver com o fornecedor, não deu certo, procure o PROCON. Excelente. Doutora, a doutora mencionou a possibilidade de abrir uma reclamação online, né? Sim. Pelo portal. Quando isso acontece, é possível ainda ter uma audiência presencial? Ou como que funciona esse trâmite do presencial e do online dentro do PROCON? Existe a possibilidade no site dela colocar que ela está pronta para uma audiência. E essa audiência, geralmente, ela é online. Ela não faz pela mediação do posto de atendimento. Então, o próprio site, ele
possibilita aí as audiências online feitas entre fornecedor e consumidor. Nós temos duas fases do processo quando alguém entra com uma reclamação, seja pelo posto de atendimento, seja pelo site. Qual é esse caminho? Primeiro de tudo, abra-se uma CIP. O que é CIP? É uma carta de informação preliminar. Então, o PROCON bate na porta do fornecedor e fala lá, olha, nós temos uma reclamação aqui sobre isso, o que você, empresa, o que você, fornecedor, tem a dizer, tem a responder sobre isso. Ele tem 10 dias para se posicionar. E muitas vezes nós já temos êxito nessa fase. Nós já temos êxito na CIP, nessa carta de informação preliminar. E o que acontece? Resolve-se o problema, dá como resolvido, todo mundo vai para casa feliz. Nem sempre isso acontece. E quando isso não acontece, nós vamos para uma segunda fase do processo, que vira uma TNF, um termo de notificação ao fornecedor. Daí já gera um processo administrativo, que pode vir culminar numa multa, que pode vir trazer um cadastro negativo para aquela empresa, porque todo dia do consumidor, anualmente, nós colocamos no Diário Oficial o ranking dos piores fornecedores, aqueles que mais têm problemas com o PROCON, que não resolvem problemas do PROCON. Então, nós temos todo esse suporte que ajuda e facilita com que o fornecedor, nesse momento da TNF, responda positivamente. Até porque, se não der certo também na TNF, além dele ficar lá marcado como uma empresa que não resolve os problemas do consumidor, ele também pode responder judicialmente. E a doutora sabe que quando a gente entra com o processo já fundamentado com as vias administrativas, já mostra para o juiz que aquela empresa não resolveu administrativamente algo que poderia não ter ido ao judiciário. Então, o olhar é outro. Perfeito. E é muito interessante quando a gente para analisar o PROCON, ele realmente tem o foco na solução, né? Então, ele dá muitas oportunidades para a empresa, quer dizer, a empresa que ela está bem intencionada, né? Inicialmente ali não precisa nem se envolver num processo administrativo, então é bem importante a gente, né, como a doutora trouxe essa explicação, pontuar isso, deixar muito claro, né? Não é porque foi no PROCON que a empresa está sendo prejudicada, não, ela tem essa oportunidade preliminar de resolver. Obrigada pela explicação. Doutora, e quais são os principais problemas, né, os mais comuns que levam os consumidores a procurar o PROCON? Hoje, nosso maior gargalo são os empréstimos consignados e os descontos indevidos. A facilidade de contratação do crédito, mesmo após a lei do superendividamento, que acrescentou diversos códigos, diversos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor, ainda assim nós temos muito superendividamento, muitos empréstimos consignados realizados de uma forma muitas vezes duvidosa. Por essa razão, nós estamos fazendo um trabalho alertando e prevenindo pessoas idosas, grupos de terceira idade, porque nós percebemos que as pessoas que mais são suscetíveis são os aposentados, porque a aposentadoria é um dinheiro certo. Então, aquela instituição financeira, aquele correspondente bancário, ele tem interesse em morder um pedaço daquela aposentadoria, porque não tem perigo dele ficar desempregado, não tem perigo dele ficar inadimplente. Então, a facilidade da contratação, e daí com pouca transparência nos contratos digitais, nós percebemos que há aí um grande gargalo e o PROCON tem de enfrentar isso com outras formas, com outros institutos, com outros órgãos, na busca de resolver essa situação. Então, hoje, eu costumo dizer sempre para a pessoa que recebe lá o SMS no celular, você tem R$10.000 disponível. Daí a pessoa olha e fala, opa, pera lá, eu tenho 10 mil disponível, deixa eu pegar esse dinheiro. Então, não tem muita transparência, que é uma operação de crédito, que é uma operação de empréstimo. Daí a pessoa vai dando no seguir, no ok, no clique aqui. E quando ela percebe, ela faz a foto selfie. Quando ela menos percebe, ela já fez a foto selfie, já contratou. Porque hoje não precisa nem da assinatura para fazer um contrato digital.
Então, quando deu o ok, quando deu o aceite nos termos de aceite, muitas vezes as condições não são claras, os juros não estão sendo estabelecidos de forma correta. Então, muitas vezes a pessoa idosa ou até aquela pessoa que tem alguma renda um pouco fixa, um pouco maior, ela é suscetível a esse tipo de operação de crédito. Interessante. Doutora, até nesse ponto de proteção, né? Quando a gente fala dos direitos básicos do consumidor, eu de cabeça já lembro daqueles 7 dias online, que várias vezes já ouvi, já utilizei, mas sei também de 30 dias, uma questão de arrependimento, até do garantia do produto. Quais são esses direitos básicos mais importantes, assim? Olha, Marcos, antes de falar dos direitos básicos importantes, já colocar que você já deu a linha certíssima do prazo de arrependimento online, dos 7 dias. Porque muita gente pensa que o direito de arrependimento de 7 dias é simplesmente para qualquer ocasião. Então, eu vou em uma loja física, entro na loja, escolho o produto, eu não tenho esse direito de arrependimento. E algumas pessoas vêm pra gente e falam, olha, tal empresa não quis trocar a roupa que eu comprei. Lembrando, essa empresa ela não é obrigada a fazer a troca dessa roupa. Ela não é obrigada a fazer a troca desse item, desse produto que você comprou. Então, isso é muito importante. Ela só é obrigada a trocar se apresentar algum vício, que é o que nós chamamos popularmente de defeito, mas que, na verdade, no Código de Defesa do Consumidor recebe o nome de vício. Então, esse vício do produto ele tem que ser sanado. Mas se eu comprei e simplesmente me arrependi, ou até se eu comprei de presente e aquela roupa não serviu, a loja ela oferece geralmente como uma cortesia a troca. Mas ela não é obrigada a trocar, mesmo que a peça não seja para si, seja para um presente. Então, é sempre bom perguntar na loja, vocês fazem troca? Qual é a política de troca dessa loja? Agora, quando nós estamos falando de um vício, dos direitos básicos, e aí respondendo a sua pergunta, são 7 dias quando nós fazemos uma compra fora do estabelecimento comercial. Nós compramos muito online, então se popularizou falando que nós temos 7 dias para compras online. Mas não são só compras online. Apesar de estar em desuso, nós temos o telefone também. Se eu celebrar um contrato de compra e venda por telefone e esse contrato for consumerista, eu também tenho o direito do arrependimento. Porque são 7 dias de arrependimento para as pessoas que fazem compra fora do estabelecimento comercial. E a compra online, a compra à distância, mais comum hoje, todo mundo está com o celular na mão, consegue fazer a compra com muita facilidade, e daí ela tem direito dos 7 dias de arrependimento, sem ter que justificar nada. Ela não precisa dar justificativa para dizer não quero mais. É simplesmente eu me arrependi e quero devolver. E daí para as compras nas lojas físicas, nós temos 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Ou seja, aquele perecível, ele tem um prazo menor de 30 dias. Agora, se nós temos aí produtos que estamos comprando, eletrodomésticos, nós temos a garantia legal que vem por decorrência do Código de Defesa do Consumidor, em tese, de 90 dias. Agora, logicamente, que isso pode se estender quando, por exemplo, aparece mais para frente um vício oculto. Aquele problema que, na ocasião, no momento da compra, ou mesmo no momento de 90 dias, não era possível perceber. Isso acontece muito com carro, aquilo que a gente não consegue enxergar. Mas 1 ano depois, um carro zero começa a dar defeito no câmbio. Não teve má utilização, não teve nenhum problema nesse sentido. Daí nós temos uma situação de vício oculto que pode aparecer. Mas para PROCON, para o dia a dia mesmo, o que mais pega é o prazo de 90 dias. Certo. Doutora, só complementando nesse ponto do carro ou desses eletrodomésticos que a doutora comentou, se a empresa prometeu aquele famoso 1 ano de garantia, mas em lei são 90. Daqui 6 meses, mesmo ela me prometendo 1 ano, ela pode se negar? Ou porque ela na venda prometeu ainda se estende essa? Se ela prometeu, na verdade, essa garantia estendida que as empresas colocam, ela é a garantia contratual. Entendi. Então, é algo que você está contratando, que você está acertando, convergindo com aquela empresa e você está recebendo aí 1 ano de garantia. Então, você tem direito à extensão dessa garantia. O que o fornecedor não pode fazer em hipótese alguma? Tirar a garantia. Não colocar a garantia, diminuir essa garantia de 90 dias. Então, ele não pode falar, por exemplo, olha, eu só dou garantia de motor de 30 dias. Eu só dou garantia de câmbio de 30 dias. A partir do momento que ele diminui, isso ele não pode.
Ele não vai poder renunciar a direito, diminuir direito de matéria de ordem pública. Agora, quando nós estamos falando em aumentar, sendo contrato, as pessoas estando em ok, ela pode fazer essa garantia estendida. É a garantia contratual. E vale para usados também, nesse caso. Se você pactuar por isso, sim. Entendi. Doutora, uma dúvida em relação ao 7 dias, né, da compra online, do arrependimento. Isso serve tanto para produto quanto para serviços. Sim, né? ela pode se arrepender. Agora, só quando tem uma situação personalizada. Tá. Por exemplo, eu estou vendo aqui, linda essa canequinha aqui do Central do Direito. Esse é um material, é um produto personalizado. Ok. Então, se você fez a contratação de um produto personalizado, sob medida, que o fornecedor, ele precisou gastar, ele precisou investir, fez sob medida para você, daí isso não se aplica. Vou fazer o aniversário da minha filha, um monte de camiseta com a estampa do rosto dela. Eu não posso me arrepender disso. Perfeito. Eu posso usar todos os direitos de vício. A camiseta veio borrada, a camiseta veio manchada. Ela tem que fazer a troca, mas eu não posso me arrepender de algo personalizado. Perfeito. E com relação, né, a gente ainda nesse ponto do direito de arrependimento, que eu acho que tem muitas dúvidas sobre ele, quantas vezes eu posso me arrepender? Então, vamos imaginar, né? São situações que a gente já teve esses questionamentos. Eu fiz a compra do produto ou até a contratação de um serviço, usei o direito de arrependimento e aquela compra ela foi cancelada. E eu vou e compro de novo o mesmo produto, ou compro a mesma medida, exatamente as mesmas características, ou contrato de novo o mesmo serviço. E aí, novamente, eu vou e exerço o meu direito de arrependimento. Qual que é a visão do PROCON? Existe uma regra, uma quantidade que seria boa-fé? Como seria essa situação? Então, exatamente. Eu costumo dizer que não é nem a orientação do PROCON, é uma orientação máxima para o direito, para todas as áreas. O bom senso. A gente tem o bom senso. A partir do momento que isso se torna uma prática reiterada, isso pode caracterizar a violação do princípio que nós adotamos no Código Civil Brasileiro e no Código de Defesa do Consumidor, que é da boa-fé objetiva. Então, se houver uma violação de má-fé, uma violação da boa-fé caracterizando uma má-fé, daí, possivelmente, essa pessoa ela não será obrigada a fazer a indenização, a devolução. Agora, se é uma nova compra, se nós estamos diante de um novo contrato, em tese, a regra geral é que ela tem o direito de arrependimento. Tá. Ela tem o direito de arrependimento. Agora, o que não pode ser feito? A troca. Me arrependi, troquei por um produto, porque não necessariamente precisa ser a devolução do dinheiro. Você pode fazer a troca por um outro bem. Uhum. Daí eu vou lá, faço outra troca. Daí, pera lá. Qual vai ser o limite dessas trocas? Daí a questão do bom senso. Tá. Se chegar na questão do PROCON, se não chegarem a uma conciliação, se não chegarem a uma medida diplomática para todas as partes, isso daí vai ser judicializado e vai de caso com o entendimento do juiz. Se houve violação do princípio da boa-fé. Eu acho que não só em relação a esse assunto, né, doutora, em relação à boa-fé, mas eu acho que outras situações também é importante a gente pontuar que o PROCON não vai sempre defender o consumidor, ele sempre vai se pautar na lei. Então, eu acredito que em alguns momentos também o consumidor não demonstra essa boa-fé a procurar o administrativo mesmo, o PROCON, e ele recebe as devidas orientações nesse momento. Sim, isso recebe acontece, sempre né? as orientações relativas ao Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes eles chegam com situações para gente que a gente fala, olha, isso aqui você não tem direito. Isso daqui, por exemplo, um caso muito comum que acontece quando uma pessoa faz a contratação de um serviço de internet. Só que ela muda de endereço e não tem cabeamento no endereço novo. Ela não tem direito a ser indenizada e ela não tem direito de exigir caso ela, porque ela mudou as alterações, ela alterou o contrato. Ela mudou as circunstâncias pactuadas. Então, quando a gente tem uma situação dessa, por exemplo, é uma situação em que a gente fala para o consumidor, olha, como você fez a troca de endereço, mas eu não queria mudar, eu tive que mudar. Tudo bem, mas você contratou
A base da contratação foi para aquele endereço, o cabeamento, a fibra ótica só passava naquele endereço. Quando você faz a alteração do local, você não tem como fazer a exigência. E nesse caso, por exemplo, se a empresa executar a multa por quebra de contrato, a empresa está legítima no seu direito. Okay. Porque o consumidor que fez a alteração das bases contratuais. Então, nós temos várias situações em que nós chegamos e falamos, olha, o consumidor, nesse caso, não tem direito. Lembrando que o PROCON, ele vai atuar na harmonização da relação entre fornecedor e consumidor, mas ele é pró-consumidor. Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor é um microsistema de políticas públicas afirmativas, colocando mais direitos para uma parte em detrimento da outra, justamente pela questão da vulnerabilidade. Então, é a mesma interpretação que a gente faz lá no direito do trabalho. Você vai ser uma lei protetiva ao trabalhador. Na relação de consumo, a ideia central do Código de Defesa do Consumidor é algo protetivo ao consumidor. Algo que ele possa realmente estar amparado frente aos grandes grupos econômicos, grandes mercados financeiros. Então, a proteção dele precisa, nesse caso, ser maior. Certo. Doutora, ainda nesse ponto, né, da proteção do consumidor, eu imagino que a internet, a globalização mudou muito a forma como as coisas funcionam. A gente já citou muitos casos aqui de compras feitas de forma online, pelo celular, a doutora citou. Qual foi o principal desafio dessa transição, né? Quando a gente olha para o momento atual, onde eu imagino que uma grande parte seja essas questões de serviços ou compras online, qual foi a principal mudança ali para quem está dentro da área quando aconteceu essa alteração? Eu acho que a principal dificuldade, e ela é permanente, e o PROCON tem se preparado para isso com cursos online, é a preparação da educação do consumo. Porque um dos pilares do PROCON, da defesa do consumidor, é a educação para o consumo. Hoje, você com o smartphone, com o celular, você está sendo abordado, assediado o tempo todo. Tem o algoritmo nas redes sociais. Então, você coloca lá, você faz uma pesquisa na sua plataforma de busca de um tênis, você vai receber tênis durante 2, 3 dias seguidos. Mais que no Brás, mais do que andando. Exatamente, você vai ter muito mais opções do que andando no Brás. Então, é exatamente essa a questão, a educação financeira, a educação para o consumo nas questões digitais. Porque a facilidade do crédito, a facilidade da compra, tem até uma questão psicológica. Quando nós usávamos dinheiro, moeda, dinheiro físico, nós tínhamos dó de gastar aquela nota de R$100. A gente tinha dó de gastar aquela nota de 50. A gente ia ver o troco que ia voltar. Hoje nós não temos isso. Hoje a gente tem números, a gente tem a fatura do cartão de crédito e a gente vai fazendo a compra online. Então, a educação para o consumo, a educação financeira, porque você é bombardeado de informações. Para você não cair em armadilhas online, você tem que estar preparado para um consumo consciente. Esse é um desafio. O outro desafio é tirar dessas plataformas as fraudes, né? As fraudes que acontecem pelo famoso clique aqui, que você clica, vai para um site desconhecido, faz a compra, faz o Pix e quando vê, está batendo na porta do PROCON para tentar fazer a devolução daquele dinheiro, só que a empresa não existe. Então, não temos aí o fornecedor conhecido, nós temos aí um golpista. É uma situação diferente. Já comprei um tênis desse aí que eu estou esperando até hoje. Exatamente. Eu acho que todo mundo já viveu uma experiência ou conhece alguém que viveu uma experiência nesse sentido. Não é vergonha cair nesse tipo de golpe, porque a internet está aí. E realmente é uma preocupação, é uma situação que é um desafio, eu acho que para as relações de consumo. Você tirar os golpistas, você tirar os fraudadores dessa seara, desse mundo digital. E aí, infelizmente, não compete ao PROCON. Depende de uma série de fatores, depende de um trabalho coletivo, de vários esforços, porque o crime digital, em todas as esferas, ele está, infelizmente, muito avançado. Certo.
E imagino que essa questão da educação em si ela já é muito difícil, né? Hoje em dia é muito mais fácil você vender um curso prometendo cifras milionárias do que você prometer para alguém, vou te ajudar a ter uma educação melhor, como você lida com as suas compras. Imagino que não é o interesse de cara de uma pessoa, né? Então acho que é um desafio. E daí nós temos os cursos online do Procon, inclusive nós teremos um dia 29 de setembro, e ele é periódico. Nós temos vários cursos de educação financeira, educação para o consumo, educação digital, consumo ambiental, várias frentes de cursos online totalmente gratuitos. Falo que a internet tem muita coisa, então é só a gente saber procurar, a gente se interessar por isso também. Mas geralmente o que vem para nós somos bombardeados dessas informações de venda de cursos, venda de produtos, venda de serviços e de muito fácil contratação e de muitas facilidades de parcelamento. Então, essa educação para o consumo é um desafio. Nós estamos fazendo paralelo ao trabalho com pessoas da terceira idade, que nós estamos fazendo a prevenção de golpes e fraudes para essas pessoas, nós estamos fazendo um trabalho nas escolas com palestras de educação financeira, de educação para o consumo. Justamente para que esse jovem que está começando a lidar com o dinheiro, num programa de jovem aprendiz, num programa de estágio, que ele começa lá, o banco já oferece o seu primeiro cartão de crédito, para ele começar a vida financeira dele de forma planejada, para ele entender a questão de orçamento, para ele entender essa questão do consumo consciente. Poxa, doutora, eu não tinha ideia, mas o Procon ele vai lá no início do problema. Vai. Bacana. Nossa, incrível. Isso depende muito da gestão, porque cada cidade tem uma gestão com autonomia. Nós temos todos os protocolos realizados pela Fundação de abertura de reclamação, de abertura de denúncia, de abertura de fiscalização. Todos esses protocolos, nós, servidores do Procon, aqueles que a prefeitura cede, que são os efetivos, também os estagiários, todos passam por uma imersão em São Paulo, juntamente à Fundação, para entender todos os protocolos, para entender toda a dinâmica do direito do consumidor, mas depois a questão da política, de como fazer, daí vai do gestor. Então, eu particularmente trabalho com educação, eu sou professora universitária, trabalho com educação há muitos anos, há 15 anos, então eu quis trazer essa frente de educação consumerista, levar para o pessoal da terceira idade, que eu percebo hoje, que é a principal vítima, que é a pessoa que chega no Procon hoje na linha de frente para ser atendido, e preparar as futuras gerações aí para esses jovens, para eles aprenderem a lidar com o dinheiro e saberem a responsabilidade de uma relação de consumo. Assim como na saúde preventiva é muito mais eficaz, né? Você já conseguiu resolver antes. Exatamente. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Então, assim, como a gente tem uma audiência muito ampla, né, em relação, não é só profissionais da área do direito, mas nós temos muitas pessoas que assistem os episódios para se manter informado. Eu acho muito importante tratar essa questão de orientação, né, dentro do canal. Então, caso o Procon da cidade ele esteja fazendo um trabalho assim na visão da população um pouco mais fraco versus todo o trabalho que nós estamos apresentando aqui, né, que está sendo realizado hoje na administração onde a doutora está como diretora. É possível também a população cobrar isso, falar, poxa, Procon, né, é possível fazer uma educação com jovens, né, ouvir isso num podcast, e também a gente pode, né, tendo essa orientação, fazer esse tipo de cobrança, porque, sinceramente, olha, eu sou advogada e eu não tinha ideia que o Procon ele poderia fazer um trabalho tão amplo no sentido de, bem antes do litígio, né, um trabalho, como o Marcos pontuou, preventivo. E, sinceramente, ouvindo, para mim, é incrível isso, porque nós sabemos que a população, em geral, não tem educação financeira, né? As pessoas, infelizmente, muitas chegam na vida adulta, alguns empreendem e são, assim, desafios básicos, quando a gente para analisar, que compromete ali o andamento dos negócios. Então, saúde financeira é algo muito importante. Aí eu ouvi a doutora que o Procon, hoje, né, no município de Limeira, está fazendo um trabalho junto às escolas
sinceramente, para mim é um trabalho brilhante, parabéns pela condução. Eu acho muito importante a gente manter a população informada em relação a essas frentes, que é possível, né, ser realizadas ali também através do órgão do PROCON. Sim. Doutora Priscila, é muito comum nós falarmos agora de educação financeira, mas esse era um assunto que não estava em pauta. Os nossos pais não tiveram educação financeira na escola. Nossa geração não teve educação financeira na escola. Não se falava disso, não se falava de orçamento, não se falava de administração de finanças. E isso é extremamente importante. Nós, da área jurídica, que sempre defendemos que constitucional devia começar desde cedo, né? Lá no ensino médio, as crianças e adolescentes já deviam aprender Constituição Federal, que são os nossos direitos básicos da nossa lei máxima do país. Eu defendo que a educação financeira também é algo que deva ser colocado e incentivado nas escolas desde muito cedo, para que essas crianças, esses adolescentes sejam adultos com saúde financeira, com responsabilidade nas relações de consumo, com as responsabilidades no ordenamento civil como um todo. É importante para que eles tenham esse conhecimento, para que eles não passem a por e outra. Isso daí se desdobra em uma série de coisas para a sociedade. A pessoa que não tem a saúde financeira compromete a saúde mental, vai ter um problema psicológico, vai ter sempre está agoniado com aquelas dívidas, com a fatura do cartão, com a negativação do nome, e isso não é positivo, não é legal para aquela pessoa, ela se desdobra em uma situação muito mais complicada para a sociedade. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Excelente. Aqui nós tratamos sobre o preventivo do consumidor, né? Pelo conhecimento da doutora também, eu acho muito importante a gente entrar, né, no ponto do que seria um trabalho preventivo também das empresas, né, dos fornecedores. Qual seria a orientação, né, que nós podemos passar nesse episódio, né, pelo conhecimento, enfim, todo o trabalho que o PROCON realiza, o que a empresa deveria cuidar, né, para a gente falar assim, poxa, faça um trabalho preventivo também, para que não chegue no judiciário, mas que não chegue nem no administrativo no PROCON. Quais seriam as orientações que a doutora podia passar? Olha, o PROCON ele faz também um trabalho, uma palestra aqui itinerante em várias cidades, orientando comércio, orientando indústria, orientando fornecedores. Inclusive, no próprio site do PROCON, nós temos lá um link para fornecedores, dúvidas frequentes dos fornecedores, do que eles podem fazer, quais tipos de protocolo eles podem adotar nas políticas de troca, o que é obrigação do fornecedor. Então, tem toda essa instrução. Eu acho que você levando sempre na boa fé, tentando verificar, prestando qualidade e transparência na informação, é o fundamental. É importante que o fornecedor trate todas as informações com transparência. O consumidor, ele não pode se sentir enganado. E principalmente se ele tem uma situação, uma vulnerabilidade maior na área social, que ele não tenha tanta instrução, ele precisa ser informado de forma muito clara pelo fornecedor. Querem ver um exemplo? Que quando a fiscalização do PROCON atua nas regionais, ela sempre leva essa advertência para o fornecedor. Quando a gente coloca lá, quando o fornecedor, a empresa, está fazendo uma liquidação, o comércio, coloca tal peça está com 50% de desconto, com 30% de desconto. Ela precisa colocar qual é o valor final daquele desconto. Então, por exemplo, essa peça está com 20% de desconto. Quanto é 20% de desconto? O meu consumidor ele não é obrigado a fazer o cálculo dos 20% e chegar no valor. Eu preciso mostrar de tanto por tanto. 20% de desconto nesse valor. Eu preciso mostrar e passar toda a transparência de informações. Então, o que a gente fala para o fornecedor? Para não ter erro, transparência nas relações. Não é vender a qualquer custo, não é vender de todo jeito, é sempre prezando pela qualidade na prestação dos serviços, qualidade na elaboração dos produtos. Lembrando que não só fabricantes respondem, mas os revendedores, aquela pessoa, todo mundo que participa da cadeia de relação de consumo responde. Então, identificar que a transparência nessa relação, ela é essencial. Perfeito. Legal, doutora. Surgiu um possível exemplo desse caso que a doutora comentou. Já vi muitas vezes você tem um problema com a camiseta, com a compra de um produto, você vai lá na loja, eu preciso de uma ajuda com isso. Não, você tem que falar com o fabricante. Beleza, fala com o fabricante fala, não, nesse caso é com a loja. Você volta na loja. O que fazer? Todos eles respondem. O que fazer, né? Como consumidor, qual seria o seu conselho, né? Nesse caso, onde você se sente jogado de um lado para o outro, assim, pelas partes? Procure
procure o PROCON porque ele vai acionar os dois. Ele vai chamar os dois para o polo passivo. Ele vai chamar fabricante, ele vai chamar vendedor, ele vai chamar loja, ele vai chamar todos os envolvidos. Quando, por exemplo, nós temos aqueles telemarketing, aqueles call center de banco, a gente chama até a empresa de call center, que fomentou a venda, que participou dessa relação. Então, todos aqueles que participam da relação de consumo, em maior ou menor grau, vão ter que responder. Depois, eles que se acertem entre eles, se o problema foi na fabricação ou se o problema foi na conservação do bem, na manutenção do produto, e ele não deu as condições adequadas. Mas isso é uma briga dos dois. Para o consumidor, o problema tem que ser resolvido. Sim, eu vejo muitas empresas que também, às vezes, mascaram más práticas utilizando terceirizados, né? Que a doutora comentou. Sim. Às vezes, o meu telemarketing não é daqui, é outra empresa. Quem cobra cobrança de dívida é outras empresas. Acontece muito com cartão. E principalmente com os correspondentes financeiros, com os correspondentes bancários, aqueles que não têm uma loja física. Que você contrata pela internet, pela plataforma de busca, e daí você vai procurar, ele está correspondente bancário de uma determinada instituição, daí você vai naquela instituição e fala, não é comigo. Ele vendeu meu produto, ele é correspondente, mas não é comigo, não. E é assim, todos são responsáveis nessa cadeia de relação de consumo. Nossa, doutora, achei excelente esse exemplo, porque é um desgaste emocional tão grande. Eu imagino que tem consumidor que chega à beira de desistir. Sim. Do seu pleito ali pelo desgaste. Então, muito importante entender que se ficar nesse jogo de empurra, então, né, e o consumidor se sentir lesado nesse sentido e não tiver, enfim, seu problema solucionado, então é simples, né? Procure o PROCON e o PROCON vai estar ali na defesa desse direito. E entrando nesse mérito, doutora, como seria um passo a passo? Eu preciso procurar o PROCON. Qual é a orientação que eu preciso seguir para poder acionar? Olha, como nós falamos para inúmeras cidades por todo o Brasil, o que eu sempre oriento? Procure o PROCON da sua cidade e verifique lá qual é a plataforma de atendimento daquela cidade. Por quê? Cada cidade faz de uma forma. Depende muito do número dos funcionários, dos servidores da equipe, de uma série de questões. Porque, por exemplo, em Limeira é mediante agendamento. Então, você pode agendar por WhatsApp, você pode agendar por telefone, você faz o agendamento, pode agendar presencialmente, e daí você vai ter lá 1 hora diretamente com o técnico, explicando toda a situação, levando a maior parte de documentos que você tiver, né, nota fiscal, se tiver contrato, conversa de WhatsApp, porque a gente pode anexar print. Então, tudo isso vai ser colocado nessa 1 hora que ele tem com o técnico lá. Então, em Limeira, mediante agendamento, é feito o procedimento de abertura. Para quem quer fazer diretamente pelo site do PROCON SP, chega lá na aba, tá em amarelo, neon, piscante, faça aqui sua reclamação. É só clicar no faça aqui sua reclamação, a plataforma é super intuitiva, você vai completando lá o seu nome, vai completando, você coloca 3 letras da empresa, já aparece se ela é cadastrada ou não, o CNPJ da empresa, você localiza a empresa lá, você faz a descrição do seu problema. Ah, mas eu não tenho entendimento dos artigos que eu vou usar do Código de Defesa do Consumidor. Não tem problema. Você pode fazer a narrativa daquilo que você sabe que você se sentiu lesado no seu número do artigo. Não tem problema. Porque a empresa ela vai ser chamada pelo PROCON da mesma forma. E isso daí vai ter resolutividade ou não, a depender da boa-fé da empresa. Então, você pode fazer a narrativa da forma mais simples que puder. E lá você, na própria plataforma, vai acompanhar, fazer o acompanhamento do seu processo pela sua senha GovBR, que hoje todo mundo tem acesso, todo mundo está conectado pela senha GovBR e vai poder fazer o seu acompanhamento do processo. E vai poder resolver tudo por lá. Então, pode fazer tanto presencial quanto online. Um direito muito legal que tem no Código de Defesa do Consumidor e poucas pessoas sabem, conhecem, eu já cheguei até a pegar advogados que atuam na área consumerista e esquecem de fazer esse pedido para o juiz, que é a restituição em dobro. Toda vez que nós temos uma restituição indevida, uma forma de punir o fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor traz lá um dispositivo, um artigo no código, dizendo que toda restituição indevida, ela deve ser paga em dobro. Então, principalmente bancos, que começaram a descontar aquela taxinha que eu não contratei, taxa de cheque especial que eu nunca pedi.
aquilo lá que foi ao longo de 2, 3 anos pedido indevidamente, descontado indevidamente, eu posso fazer a soma de tudo isso, apresentar os extratos e pedir a restituição em dobro. E nós conseguimos. No PROCON, nós temos muito êxito dessas tarifas indevidas, principalmente voltadas aos aposentados, aquelas pessoas que não tem pacotes de serviços dos bancos, porque ela não é obrigada a contratar nenhum deles no banco em que recebe o benefício. Mas tem lá aquele valorzinho que estava sendo descontado indevidamente. A gente vai, aciona, pede contrato, não tem contrato, simplesmente foi feito sem transparência para o consumidor. Pedimos a restituição em dobro, pedimos a chave Pix do consumidor e conseguimos fazer essa restituição via instituição financeira, via fornecedor e via consumidor. Legal demais, legal demais. A doutora comentou, né, agora, orientando a questão de procurar pelo PROCON, a doutora citou, PROCON, SP, e aí me veio uma orientação que eu acho que é bacana também a gente aproveitar a oportunidade. Nós falamos sobre sites fraudulentos, né? Que aí você está em um outro ambiente, tem o botãozinho clique aqui, uma oferta imperdível, o consumidor vai lá, clica e cai, muitas vezes, num site suspeito. Mas também existe uma situação onde o consumidor é levado a erro, né? Porque tem o endereço quase que perfeito do fornecedor, só que uma letrinha sutil ali, né, onde o consumidor acha que está comprando de uma loja conhecida, mas na prática é um site com as mesmas características. Isso que a doutora colocam citou. A foto, colocam tudo. E aí, na verdade, o site não é da loja. Então, acho que essa situação também de conferir esse endereço, ou até, é em determinada loja, eu conheço. Acho que a dica é entrar direto no site da loja. Exatamente. Eu tô com a doutora Priscila, que é uma exímia advogada aqui, então ela já sabe muito do que a gente está conversando aqui, mas é exatamente isso. A orientação é sempre essa. Veio pelas redes sociais, plataforma de rede social, gente, é caça-fraude, é demais, vem muito por lá. Esse clique aqui, não vai no clique aqui, vê o nome da loja. Dá um Google e vai na loja, no site da loja, eu digito o endereço da loja, e daí eu procuro lá o produto que está naquele canal de oferta. Ah, mas lá não está com valor menor. É justamente porque aquilo lá não é verdadeiro. Então, porque a empresa que está fazendo aquela promoção daquele determinado produto, se ela está fazendo o clique aqui e ela for a empresa realmente, não for a empresa falsa, quando você entrar no site, o valor vai ser o mesmo. Então, não tem essa diferenciação de valor. Ah, não tá o valor baixo lá. É porque aquilo lá é um canal de fraude. Vai te levar por um site www. Alguma coisa parecida, mas não é o fornecedor adequado. É um fornecedor fraudulento. É sempre importante ficar de olho no endereço, né? Que a gente cai ali, porque a carinha do site vai ser perfeitamente igual. Mas sim, o endereço ele vai ter. E com isso também, muitos e-mails que nós recebemos do Detran, que a carta está vencida. Nossa. A gente recebe todo dia e-mail da Receita Federal que caímos na malha fina. Todo dia a gente recebe um e-mail fake. E-mail que nosso produto está preso na alfândega do correio. Nossa, faça um SMS Pix. Exatamente. Os canais de fraude hoje, infelizmente, são muito grandes. A doutora comentou no começo sobre as etapas que o PROCON faz quando recebe uma reclamação. E também comentou sobre o êxito agora nessas taxas indevidas. No fim das contas, queria que a doutora relembrasse, né, passasse para a gente quais são os passos que o PROCON faz nesse caso de receber uma reclamação e comentar sobre a efetividade disso, né? No fim, o PROCON consegue, então, exercer esse direito do consumidor e fazer a empresa, então, devolver algo ou realmente tomar as providências necessárias? Olha, esse ano de 2025, a gente não tem as medições ainda, mas falando pelo ano de 2024, que nós publicamos em 15 de março desse ano, o PROCON de Limeira, nós tivemos mais de 50% de êxito reclamações resolvidas. Reclamações que foram atendidas, que o fornecedor e o consumidor chegaram a uma conciliação. Então, nós temos o êxito, sim. Agora, quando não tem, termina esse processo. Nós já encaminhamos para que a pessoa procure um advogado, se tiver em situação de vulnerabilidade, a Defensoria Pública ou, de acordo com o valor, o próprio Juizado Especial Cível, que é o que nós chamamos popularmente de pequenas causas. Isso. Justamente para ele levar aquele processo administrativo fechado, já com todas as respostas, para poder judicializar a situação. É importante dizer que no PROCON,
quando a gente faz da abertura da reclamação até a finalização desse processo administrativo, ele dura aproximadamente 30 dias. Então, não é algo que vai te prejudicar se você for entrar com processo judicial. Não é algo que vai comprometer ou fazer você perder o direito por prescrição. É um período bem curto. Então, o processo ele é dinâmico, ele tem a celeridade processual própria do Código de Defesa do Consumidor. São 10 dias para a empresa responder, mais 10 dias para responder a TNF, mais uns dias aí do técnico analisar as respostas, chamar o consumidor. Em aproximadamente 30, 40 dias já está com o processo finalizado. E daí você pode ou ter resolvido a situação lá, acabou, todo mundo saiu felizes para sempre, ou vai para a justiça para tentar verificar isso daí judicialmente. E lembrando, né, PROCON ele não consegue pedir, por exemplo, danos morais. Seria um instituto próprio da judicialização, um direito que o PROCON não alcança. Mas o que a gente sempre tenta alertar o fornecedor? Olha, no PROCON, você vai estar só devolvendo o produto, você vai estar só restituindo o dinheiro. Se for para a justiça, você tem que pagar advogado, sucumbência, pode ser condenado em danos morais a depender do caso. A situação fica muito mais cara para o fornecedor se aquela pessoa judicializar a situação. Então, vamos tentar resolver administrativamente, de uma forma a evitar o processo que todo mundo sai ganhando. É uma primeira oportunidade de acordo, né? Sim. Doutora, quando a gente fala dessas etapas, né, então o administrativo do PROCON, a doutora também explicou, né, que isso dá um embasamento depois, caso a empresa não resolva, e aí a gente já tem os primeiros passos ali da ação judicial, então a gente já não chega sem nada, né, para entrar com a ação, então a gente já tem toda essa trajetória do PROCON para ser comprovada, mas o PROCON também, ele consegue aplicar algumas multas, né? Então, além dessa situação, onde a doutora explicou que existe a divulgação, né? Então, para a empresa, quando a gente fala de imagem, é muito negativa, né, estar nesse ranking do PROCON, mas também existe, não existe aquela condenação judicial, né, mais de exigências, mas existe também uma aplicação de multas que o PROCON pode fazer. Existe. Quando nós temos situações reiteradas de violação de relação de consumo, o PROCON, a fundação, ela pode autuar com uma multa. Isso, quando chega no ponto de uma multa, as multas elas são de valores bastante significativos, principalmente porque nós estamos falando de grandes grupos econômicos. Então, e não chega por acaso, são reiteradas reclamações. Então, toda vez que a gente quer fazer uma denúncia de fiscalização, a gente, ao invés de entrar no campo de reclamação, a gente entra no campo de denúncia. Limeira, por exemplo, ela é atrelada à região administrativa de Campinas. Então, o PROCON ele é dividido por regionais. Então, as regionais são as competentes para fazer a fiscalização dos casos que são abordados. Então, se nós temos muitos casos de denúncias reiteradas de determinada empresa por prática de violação de consumo, pode gerar uma multa, e essa multa é elevada e dificilmente essa multa é revertida no judicial. Essa multa, porque mostra todo o processo, mostra toda a situação que foi feita para tentar resolver o problema, mostra a inércia do fornecedor diante de várias tentativas do PROCON. Tem empresa que é séria, responde, tenta resolver. Tem empresa que simplesmente não responde a primeira notificação do PROCON. Então, esse comportamento reiterado, ele com certeza vai consubstanciar, vai embasar a aplicação de uma multa. Doutora, estamos partindo para o fim aqui, né? Mas a gente, enfim, já agradece aí toda a contribuição, informações valiosas, com certeza, o consumidor e até o fornecedor, que consumiu esse episódio, ele está saindo muito mais orientado das boas práticas. Mas, para a gente concluir, a gente está às vésperas da Black Friday, né? E aí é um grande desafio aí para as empresas, consumidores, principalmente para o PROCON. Por gentileza, se a doutora pudesse nos orientar em relação a novembro, né? A essa fase aí de promoções incríveis que as empresas fazem, mas infelizmente a gente sabe também que existem algumas pegadinhas aí. Se a gente pudesse concluir o episódio com essas informações, seria de grande valia. Claro, sempre verificar se os preços eles realmente tiveram redução.
A pessoa que já está se preparando para uma compra do Black Friday em novembro, ela pode já pesquisar o valor daquele produto, verificar se está tendo realmente algum desconto, alguma promoção significativa que represente a forma de consumo, a forma de relação que ela quer estabelecer com aquele fornecedor. Então, sempre estar atento na oscilação dos preços, verificar se um mês antes ela não elevou aquele valor para depois simular uma situação de desconto que realmente não aconteceu. Metade do dobro, daí não dá, né? Nós temos uma cultura, infelizmente, que até hoje no Brasil tem a piada, né? Black Friday é a Black Fraud, né? E sempre ficar atento também, principalmente com as compras online nesse período. Porque a quantidade de compras e de fraudadores na internet nesse período de consumo, onde há uma abordagem, há um bombardeio de informações incentivando esse consumo exacerbado, sempre ficar atento com relação a essas possíveis fraudes. Excelente. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Não tenho dúvidas de que existe uma verdadeira aula aqui sobre direito do consumidor, né? E principalmente focando aí na utilidade, né? O quanto o PROCON ele é uma ferramenta importantíssima para que esses direitos sejam resguardados. Então, obrigada pela sua participação e parabéns mais uma vez pelo trabalho que está executando dentro do órgão do PROCON. Doutora Priscila, eu que agradeço a oportunidade de participar do seu podcast, junto com o Marcos, poder esclarecer, poder levar um pouco do meu trabalho para todos os internautas que acompanham a Central do Direito. Muito obrigada. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que esse episódio tenha te dado mais segurança e clareza sobre os seus direitos como consumidor. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo episódio com uma nova conversa com profissionais que vivem o direito na prática.